Há lugares no oceano onde o tempo não avança. Ele afunda. A milhares de metros abaixo da superfície, onde a luz morre e o som se torna uma memória distante, algo desperta do esquecimento. O USS Harder repousa ali, envolto por um silêncio tão espesso que parece pressionar o casco. Décadas se passaram desde que sua voz metálica foi ouvida pela última vez, mas o mar nunca esquece o que engole. A descoberta não chega com celebração. Ela chega em sussurros, em telas tremendo, em sombras que surgem lentamente no azul absoluto. O Harder não é apenas aço e rebites. Ele parece respirar no escuro, como um predador adormecido que escolheu não voltar à superfície. O frio percorre suas placas, a pressão abraça cada curva e o oceano o mantém como um segredo antigo. Ali embaixo não há ondas nem vento, apenas a presença pesada de anos perdidos. O submarino carrega marcas de uma guerra distante, cicatrizes abertas pela urgência e pelo medo. Ele observa, silencioso, como se ainda estivesse em patrulha, aguardando ordens que nunca virão. O USS Harder não foi encontrado. Ele foi finalmente escutado. O que aconteceu com o USS Harder naquela última patrulha, quando nenhuma mensagem voltou à superfície? Em que ponto exato do Pacífico sua trilha se apagou, como se o oceano tivesse fechado a porta atrás dele? Teria sido um único instante fatal ou uma sequência lenta de decisões tomadas sob pressão extrema? Que sons ecoaram dentro do casco nos minutos finais? Alarmes? Ordens curtas? O estalo seco do metal cedendo? Por que um submarino experiente, comandado por um dos oficiais mais temidos pelos japoneses, simplesmente desapareceu sem deixar destroços, sem testemunhas, sem respostas imediatas? O inimigo o encontrou, ou o mar foi mais rápido? Houve chance de escapar, de emergir, de lutar até o último segundo? Ou o Harder afundou cumprindo sua missão, invisível até o fim? Durante décadas, essas perguntas permaneceram suspensas no silêncio. O oceano sabia as respostas. Apenas escolheu não contá-las. O USS Harder nasceu em um momento em que o mundo já se preparava para a ruptura definitiva. Em 1941, nos estaleiros da Electric Boat Company, em Groton, Connecticut, o aço começou a tomar forma com uma urgência silenciosa. Os Estados Unidos ainda não haviam mergulhado plenamente na guerra, mas o Atlântico e o Pacífico já anunciavam que o conflito seria longo, industrial e implacável. O Harder fazia parte da classe Gato, submarinos concebidos para cruzar oceanos inteiros, operar longe de bases e permanecer invisíveis por semanas. Cada seção do casco foi pensada para resistir à pressão, ao desgaste e ao isolamento. Tubulações, válvulas e cabos elétricos eram instalados em um espaço onde não havia sobra, apenas função. O cheiro de metal recém-cortado misturava-se ao óleo e à maresia do estaleiro. Não havia poesia ali, apenas precisão. Ainda assim, algo começava a se formar além da engenharia, uma identidade. Lançado ao mar em agosto de 1942, o USS Harder foi comissionado no final daquele mesmo ano. Ele não era maior nem mais imponente do que outros submarinos de sua classe, mas carregava o mesmo potencial letal e silencioso que definiria a guerra submarina no Pacífico. Seu interior era claustrofóbico, quente, impregnado de combustível diesel e expectativa. Ali viveriam dezenas de homens por meses seguidos, compartilhando beliches, ruídos constantes e a tensão invisível da espera. O contexto histórico era claro e brutal. Após Pearl Harbor, o Japão avançava rapidamente e as rotas marítimas tornaram-se artérias vitais do conflito. Submarinos como o Harder seriam enviados para cortar essas artérias no escuro, longe das manchetes, longe do reconhecimento imediato. Eles não buscavam batalhas abertas, buscavam sombras. A tripulação começou a se formar com homens jovens, muitos em sua primeira experiência real de guerra. Oficiais treinados às pressas, marinheiros acostumados à disciplina rígida e ao confinamento extremo. O Harder ainda não tinha fama, não tinha histórias para contar. Era apenas uma máquina recém-nascida, aguardando o momento em que deixaria de ser um projeto e se tornaria algo mais perigoso, uma presença invisível no coração do inimigo.
Quando o USS Harder deixou o porto para sua primeira grande missão no Pacífico, não houve discursos longos nem cerimônias marcantes. O submarino simplesmente partiu, deslizando para um teatro de guerra onde a sobrevivência dependia do silêncio absoluto e da precisão milimétrica. O oceano à frente parecia calmo demais, enganoso. Sob a superfície, começava um jogo de paciência, nervos e cálculo frio. A bordo, o clima era de expectativa contida. Motores diesel vibravam como um coração recém-desperto, enquanto o cheiro pesado de combustível se misturava ao ar quente dos compartimentos fechados. Cada homem sabia que aquela missão definiria mais do que estatísticas. Definiria confiança. O Harder precisava provar que era confiável quando mergulhasse fundo, quando fosse forçado a esperar horas sem se mover, quando o inimigo estivesse próximo demais para qualquer erro. As primeiras patrulhas foram marcadas por longos períodos de monotonia tensa. Dias sem contato, apenas o balanço lento do mar e o som constante das máquinas. O sonar captava ruídos distantes, hélices que surgiam e desapareciam como fantasmas. Cada leitura era analisada em silêncio, cada decisão pesada com cautela. O comandante sabia que a agressividade prematura poderia custar o submarino inteiro. O primeiro contato real veio sem aviso dramático. Um navio japonês surgiu como uma sombra sólida no periscópio, avançando em velocidade constante, alheio à presença invisível abaixo dele. Dentro do Harder, o tempo pareceu desacelerar. Ordens foram sussurradas, torpedos preparados, ângulos calculados. O calor aumentava à medida que a tensão se acumulava e o som dos próprios batimentos cardíacos parecia alto demais. Quando o ataque foi lançado, não houve explosão imediata dentro do submarino, apenas a contagem silenciosa dos segundos. Então, o impacto. Um som distante, abafado pela água, seguido por vibrações que atravessaram o casco. O navio inimigo foi atingido, e o Harder iniciou manobras evasivas quase instantaneamente. O contra-ataque japonês veio rápido, com cargas de profundidade caindo como martelos invisíveis, sacudindo o submarino em ondas de choque violentas. O aço rangeu, luzes oscilaram, objetos se soltaram. Ainda assim, o Harder resistiu. Cada explosão próxima reforçava a compreensão brutal de que aquela guerra não oferecia segundas chances. Após horas que pareceram dias, o silêncio retornou. Nenhum novo contato no sonar. O inimigo havia perdido o rastro. Ao emergir mais tarde, o submarino carregava marcas invisíveis, mas a tripulação estava diferente. A primeira missão havia deixado claro que o USS Harder não era apenas mais um submarino em patrulha. Ele podia atacar, sobreviver e desaparecer novamente. No escuro do Pacífico, algo havia mudado. O Harder começava a se tornar um nome que o inimigo aprenderia a temer. À medida que as patrulhas se sucediam, o USS Harder deixou de ser apenas um submarino em operação e passou a se mover como um instinto. Cada missão aprofundava a familiaridade da tripulação com o silêncio, com o risco e com a certeza de que o retorno nunca era garantido. O comandante, agora mais confiante e mais ousado, conduzia o Harder para águas cada vez mais vigiadas, onde o tráfego japonês era intenso e as defesas implacáveis. O submarino passou a operar próximo às rotas vitais do inimigo, atacando onde menos se esperava. Os confrontos tornaram-se mais frequentes e mais violentos. O Harder atacava destroyers, comboios escoltados e navios de apoio, muitas vezes permanecendo perigosamente próximo da superfície para garantir o ângulo perfeito. Cada disparo de torpedo era precedido por minutos intermináveis de cálculo e espera, seguidos por segundos de pura incerteza. Algumas explosões confirmavam o acerto. Outras traziam apenas silêncio, um lembrete cruel de que nem todo ataque terminava em vitória. A resposta japonesa foi rápida. As patrulhas anti-submarino se intensificaram, e o céu passou a trabalhar em conjunto com o mar. Aviões lançavam boias de sonar, destroyers cruzavam padrões previsíveis e imprevisíveis, e as cargas de profundidade tornaram-se uma presença constante. Dentro do Harder, o impacto dessas explosões era físico e psicológico.
O casco tremia como se estivesse sendo esmagado por mãos gigantes, enquanto os homens permaneciam imóveis, respirando lentamente, tentando não produzir nenhum som desnecessário. O desgaste começou a se manifestar. O calor dentro do submarino tornava-se sufocante após dias submerso. O ar era reciclado até perder qualquer sensação de frescor. O cansaço acumulava-se nos olhos, nas mãos, nas decisões. Ainda assim, o Harder continuava avançando. Cada missão bem-sucedida reforçava sua reputação. Relatórios aliados passaram a mencionar um submarino agressivo, imprevisível, capaz de atacar escoltas diretamente e sobreviver para repetir o feito. Com o tempo, o Harder assumiu missões quase suicidas. Operar próximo a bases inimigas, forçar destroyers a recuar, criar confusão suficiente para abrir caminho para outros submarinos. Em algumas ocasiões, o Harder atacava primeiro os navios de escolta, invertendo a lógica tradicional da guerra submarina. Era uma estratégia ousada, que exigia nervos firmes e confiança absoluta no comandante e na tripulação. Mas cada vitória tinha um custo. O submarino acumulava danos pequenos, quase invisíveis, que eram reparados às pressas entre patrulhas. Equipamentos falhavam, válvulas vazavam, sistemas elétricos mostravam sinais de fadiga. Os homens também mudavam. A tensão constante transformava o silêncio em algo pesado, quase opressor. Risadas tornavam-se raras. As conversas diminuíam à medida que a guerra se infiltrava na mente de todos. Houve perdas. Outros submarinos aliados não retornaram de patrulhas semelhantes. Nomes conhecidos desapareceram dos relatórios, substituídos por linhas secas informando presumido perdido em ação. Cada ausência era sentida a bordo do Harder como um aviso silencioso. A sorte não era infinita. O oceano cobrava seu preço mais cedo ou mais tarde. Mesmo assim, o Harder continuou. Cada nova missão era encarada como necessária, quase inevitável. O impacto estratégico de suas ações era real. Navios afundados significavam suprimentos interrompidos, tropas atrasadas, pressão crescente sobre o esforço de guerra japonês. O submarino tornara-se uma presença constante na mente do inimigo, uma ameaça invisível que podia surgir a qualquer momento. No interior do casco, entre o calor, o óleo e o metal, a tripulação compreendia que estava sendo lentamente consumida por aquele ritmo. Mas não havia recuo. O Harder não era apenas uma arma. Era um compromisso silencioso com a missão, sustentado por homens que sabiam que cada mergulho poderia ser o último. O caminho à frente era escuro, profundo e sem garantias. Agosto de 1944. O Pacífico Ocidental estava pesado, carregado de um calor úmido que não se dissipava nem à noite. O USS Harder iniciava mais uma patrulha agressiva nas águas ao redor das Filipinas, uma região já saturada por escoltas japonesas em estado de alerta permanente. O submarino avançava com a mesma lógica que o havia definido até então: aproximar-se demais, atacar primeiro, desaparecer depois. Mas naquela madrugada, o equilíbrio invisível começaria a se romper. Pouco antes do amanhecer, o Harder detectou o movimento inimigo. No periscópio, surgiram silhuetas rápidas, navios de escolta japoneses manobrando em formação defensiva. O comandante avaliou a situação em segundos. Havia risco, mas também oportunidade. Ordens curtas circularam pelo interior do casco, motores elétricos ajustados, torpedos preparados. O submarino aproximou-se silenciosamente, reduzindo cada vibração ao mínimo possível. O ataque inicial foi rápido. Um torpedo deixou o tubo com um solavanco contido, seguido por outro. Os segundos seguintes pareceram intermináveis. Então a confirmação. Um impacto seco, distante, seguido por uma explosão que reverberou pela água. Um dos navios japoneses foi atingido. Quase imediatamente, o mar ao redor se transformou. Alarmes inimigos ecoaram na superfície. E o sonar do Harder começou a registrar movimentos frenéticos. O silêncio havia acabado. O comandante ordenou o mergulho profundo. O submarino desceu rapidamente, ajustando lastros enquanto o casco rangia sob a mudança abrupta de pressão. Dentro, o calor aumentava. O ar tornava-se mais pesado. Homens permaneciam imóveis em seus postos,
olhos fixos em instrumentos, ouvidos atentos a qualquer som que denunciasse a aproximação do inimigo. O primeiro contato de sonar japonês foi claro. Eles haviam sido detectados. Minutos depois, a primeira carga de profundidade caiu. A explosão não foi direta, mas próxima o suficiente para sacudir o Harder violentamente. O impacto percorreu o casco como um golpe surdo, fazendo luzes piscarem e objetos se deslocarem. Outro estrondo se seguiu, mais perto. A água parecia se fechar ao redor do submarino, comprimindo-o em todas as direções. O comandante ordenou mudanças de rumo, pequenas correções de profundidade, qualquer coisa que pudesse quebrar o padrão de ataque. As cargas continuaram, uma após a outra, em intervalos calculados. O inimigo estava ajustando a mira. Cada explosão fazia o metal gemer, como se o próprio submarino estivesse reagindo à dor. Dentro, os homens suavam em silêncio. Não havia gritos, não havia pânico visível, apenas respirações controladas e a espera angustiante pelo próximo impacto. Com o passar dos minutos, os danos começaram a se acumular. Vazamentos surgiram em pontos críticos, contidos provisoriamente com panos e pressão manual. Sistemas elétricos falharam momentaneamente, retornando de forma instável. O sonar indicava que pelo menos um navio japonês permanecia diretamente acima, mantendo contato constante. Não havia espaço para escapar rapidamente. O comandante tomou uma decisão arriscada: subir alguns metros, alterar o perfil acústico, tentar confundir o inimigo. O Harder respondeu lentamente, lutando contra a pressão e os danos já sofridos. Por um breve instante, houve uma esperança silenciosa de que a manobra funcionaria. Mas o sonar japonês permaneceu firme. Eles estavam sendo seguidos com precisão mortal. A próxima série de cargas foi devastadora. Uma explosão particularmente próxima fez o casco vibrar de forma diferente, mais profunda, mais perigosa. Um som seco ecoou pelo interior do submarino, seguido por estalos rápidos, como se algo estivesse cedendo além do limite projetado. A pressão aumentou de maneira abrupta. Indicadores começaram a sair da faixa segura. O Harder havia sido gravemente comprometido. Ordens ainda circulavam, mas agora carregadas de urgência. Tentativas de controle de danos eram feitas em vários compartimentos ao mesmo tempo. Homens lutavam contra a água que começava a se infiltrar, contra o calor extremo, contra a compreensão crescente de que o tempo estava se esgotando. O submarino já não respondia com a mesma precisão. Cada ajuste era mais lento, mais pesado. Do lado de fora, o inimigo não recuava. O navio de escolta japonês continuava lançando cargas de profundidade com método implacável. Uma última detonação ocorreu perigosamente próxima ao casco. O impacto foi diferente de todos os anteriores. Não houve apenas vibração. Houve ruptura. O casco de pressão do USS Harder falhou em um ponto crítico. A água entrou com força esmagadora, invadindo compartimentos em frações de segundo. A pressão interna colapsou rapidamente. Não houve tempo para mensagens finais, nem para abandono. O submarino foi empurrado para baixo pelo próprio peso da água que o engolia, enquanto sistemas se apagavam um a um. Em instantes, tudo terminou. O Harder desceu descontrolado, envolto por escuridão total, carregando consigo toda a tripulação. Na superfície, o mar voltou a parecer calmo. Nenhum destroço emergiu. Nenhum sinal visível marcou o local exato. Apenas coordenadas aproximadas e o silêncio. Para o mundo exterior, o USS Harder simplesmente deixou de existir naquele dia. Para o oceano, ele havia sido finalmente reclamado. O predador invisível não retornaria. O mar fechou-se sobre ele, guardando o último capítulo em profundidade absoluta. Depois da violência, veio o silêncio absoluto. O USS Harder repousa onde a luz não alcança, em um domínio onde o tempo não corre, apenas se acumula. Não há correntes fortes, não há ondas, não há vozes. Apenas a pressão constante do oceano, comprimindo o casco como um abraço eterno e implacável. O submarino permanece imóvel, envolto por uma escuridão tão densa que parece material. Décadas passam sem testemunhas. O aço escurece, lentamente tomado por colônias marinhas que crescem sem pressa, camada após camada,
como se o oceano estivesse apagando as linhas da guerra. Instrumentos enferrujam, cabos se desfazem, mas a forma permanece. O Harder ainda parece inteiro, como se estivesse apenas aguardando a próxima ordem de mergulho. Não há gritos ali embaixo, nem explosões, nem motores. Apenas um silêncio profundo, quase respeitoso. Um silêncio que guarda memórias que nunca foram contadas. Cada compartimento selado contém instantes congelados, decisões finais, respirações interrompidas. No fundo do mar, o USS Harder não é um destroço comum. Ele é um túmulo invisível, protegido pela distância e pelo esquecimento. Um fragmento da guerra preservado onde ninguém escuta, exceto o próprio oceano. Redescoberta do USS Harder não aconteceu por acaso. Ela foi resultado de décadas de avanços tecnológicos e de uma insistência silenciosa em encontrar aquilo que o oceano havia escondido desde 1944. Somente no século XXI, com o uso combinado de veículos operados remotamente, sonar de alta resolução e mapeamento detalhado do fundo marinho, tornou-se possível descer com precisão até regiões antes inalcançáveis. Quando a equipe finalmente identificou uma silhueta anômala no leito oceânico, a profundidade era extrema. Ali, o fundo se estendia como um deserto escuro e frio, coberto por sedimentos finos. À medida que o ROV se aproximava, os contornos começaram a se definir lentamente na tela. Primeiro, uma forma alongada. Depois, a torre de comando. Não havia dúvida. O Harder estava ali. O estado do submarino causou um impacto imediato. O casco repousava quase intacto, inclinado suavemente, como se tivesse pousado em vez de caído. Não havia sinais de explosão externa catastrófica visível. As escotilhas permaneciam fechadas. O tempo e a pressão haviam feito seu trabalho, mas com uma estranha delicadeza. O submarino parecia preservado em um instante final de silêncio. Para os pesquisadores, o momento foi pesado. Não se tratava apenas de um achado arqueológico militar. Era um local de sepultamento. Cada aproximação era feita com cuidado, cada imagem capturada com respeito. Não houve tentativa de tocar, mover ou abrir. O Harder não era um objeto a ser recuperado, mas uma história a ser finalmente localizada. As reações foram silenciosas, quase contidas. Alguns membros da equipe permaneceram imóveis diante das telas, conscientes de que estavam observando o último local de descanso de dezenas de homens. Outros desviaram o olhar por instantes, como se precisassem lembrar que aquilo não era apenas metal, mas vidas interrompidas. A confirmação da identidade do submarino trouxe respostas há muito aguardadas. Coordenadas precisas, profundidade exata. Uma narrativa final mais clara sobre o que havia acontecido. Ao mesmo tempo, trouxe um peso emocional inevitável. O USS Harder não estava mais perdido, mas também não podia ser trazido de volta. Quando o ROV se afastou lentamente e a imagem começou a desaparecer no escuro, ficou claro que aquela não era uma conclusão comum. A redescoberta não quebrou o silêncio do Harder, apenas o reconheceu. Depois de décadas invisível, o submarino havia sido visto novamente e deixado em paz. O USS Harder não deixou monumentos visíveis, nem cerimônias grandiosas no momento de sua perda. Seu legado foi construído no silêncio, nas rotas interrompidas, nas decisões tomadas longe de qualquer aplauso. Ele foi um instrumento de guerra, mas também um espaço humano, onde homens comuns viveram sob pressão extrema, conscientes de que cada missão podia ser a última. A história do Harder é a história de uma guerra travada fora do olhar público, onde vitórias não eram anunciadas e derrotas muitas vezes não tinham testemunhas. Seu impacto foi real. Cada navio afundado representou menos suprimentos, menos movimento, menos fôlego para o esforço de guerra japonês. Mas o custo foi absoluto. Nenhum dos homens a bordo voltou. Hoje, no fundo do oceano, o submarino permanece como um marco silencioso. Não como um troféu, mas como um lembrete. Ele fala sobre a eficácia brutal da guerra moderna e sobre o preço pago por aqueles que operaram nas sombras. O Harder não envelheceu em estaleiros nem foi desmontado após o conflito. Ele permaneceu onde caiu, preservando a memória de seu último dia.
O legado não está apenas nos registros militares ou nas estatísticas de afundamentos. Está na compreensão de que a guerra submarina exigiu um tipo específico de coragem, a de mergulhar no desconhecido repetidas vezes, confiando em aço, disciplina e silêncio. O USS Harder cumpriu sua missão até o fim, sem retorno, sem despedidas. Quando lembrado hoje, ele não é apenas o submarino que aterrorizou o Japão e nunca voltou. Ele é a prova de que algumas histórias não terminam com vitória ou derrota claras. Algumas simplesmente afundam e permanecem esperando que alguém um dia escute o que o silêncio ainda carrega.